podcast CDBS. Estamos no quarto episódio e hoje, deste lado, vão estar a acompanhar os alunos do terceiro ano. Relembrando o mês passado, no último episódio tentámos perceber que diferença faz a dança na nossa vida. Lembram-se? Este mês temos um novo tema, a relação com os outros. Onde vamos abordar o facto de termos de lidar com uma diversidade de características. Pois todos nós somos diferentes. Bem, mas antes de seguirmos temos algumas novidades. Então, podemos começar por partilhar quem foi o vencedor do Enigma do último podcast. A pergunta era: quantas árvores de fruto tem o CDBS? O vencedor foi... Matilde, do primeiro ano. Muitos parabéns! Que apesar de não ter dado a resposta certa, esteve bastante próxima. A Matilde disse que no conservatório existem 5 árvores de frutos e a resposta correta são 6. Como sabem, este mês foi repleto de acontecimentos. A feirinha do 5º e do 3º ano, a festa de carnaval, o workshop de breakdance, concurso de coreografias, residência artística em Lamego, a quinta soirée cultural, a semana sensorial e a Prix de Lausanne. Vamos ouvir o que dizem os alunos e a professora Catarina sobre estes eventos. Inês? Sim, estou curiosa. Como foi a experiência no Prix de Lausanne? Olha, a experiência foi muito boa, é sempre muito intenso, porque durante uma semana acontece muita coisa, tem aulas de balé, tem aulas de contemporâneo, tem coaching, que são ensaios da variação de clássico, ensaios da variação de contemporâneo, e depois tem ainda a competição em si das variações, que são as semifinais. Depois quem passa à final ainda tem a competição das finais, ainda existe entrevistas com o júri, pronto, acontece muita coisa mesmo durante a semana, por isso é muito intenso, mas é muito gratificante porque vemos pessoas com muito potencial, ou seja, com muitas capacidades físicas, mas acima de tudo com muita capacidade de trabalho, pessoas jovens, que aquela competição é entre os 15 e os 19 anos, ou seja, são pessoas que realmente querem muito estar lá e querem mesmo muito trabalhar, porque têm a ambição de vir a ser bailarinos. Então, e toda a gente que trabalha durante essa competição, nessa semana, é toda a gente muito apaixonada por balé, seja as pessoas que são voluntárias, as pessoas que ajudam na organização, por isso durante essa semana realmente respira-se e vive-se muito o balé, por isso é muito bom. Sentiu alguma diferença entre as aulas da competição e nas aulas de cá? É sim, são aulas diferentes, porque lá as aulas que são dadas não são dadas muitas correções e tudo mais, mas são aulas que são para os alunos serem avaliados. Por exemplo, eles têm uma aula na segunda e na terça-feira fazem essa aula para serem avaliados pelo júri. Então não são aulas que dê para parar muito tempo e para se corrigir muita coisa, tem que ser aulas com um andamento bastante rápido. A diferença neste contexto é porque cá nós temos sempre mais oportunidades para explicar mais vezes aos alunos, corrigimos mais, temos mais atenção ao pormenor, e ali, tratando-se de jovens, não é, estudantes que já estão num nível muito avançado, as aulas têm um ritmo mais acelerado, ou seja, passa-se muito rapidamente de exercício para exercício, e os alunos têm que ter uma capacidade muito grande de perceber à primeira os exercícios, não é? Os professores fazem uma marcação muito rápida, plié, x, música, e eles têm que fazer na hora. Se calhar essa é uma das maiores diferenças, porque lá é preciso, os alunos estarem mesmo muito atentos e muito focados, e às vezes sabemos que cá as pessoas distraem-se mais, ou os professores tendem a marcar mais vezes exercícios, e lá, toda a gente está tão... Como aquilo é uma competição, não é? Na verdade, as pessoas estão mesmo muito focadas em si e não estão nada preocupadas com os colegas à volta, ninguém quer falar com o colega durante a aula, não é? Toda a gente está mesmo muito focada em si e quer trabalhar muito, por isso as aulas têm outro ritmo, mas também lá o objetivo, apesar de haver uma melhoria nos alunos durante a semana e nas aulas que eles vão fazendo, os professores nunca dão tantas correções, porque querem que a aula tenha um ritmo e querem apresentar os exercícios todos, por isso, nesse contexto é um bocadinho diferente. Em termos do vocabulário, são aulas com um nível muito avançado, mas as correções também vão sempre dar ao mesmo sítio do que cá, não é? As correções vão sempre ter com a postura, tem sempre a ver com a postura, com a colocação do peso, mesmo que seja nesse nível mais avançado, por isso, na verdade, é muito parecido com o que nós fazemos cá, só que, num contexto diferente só. Ao longo dos anos, tem sentido diferenças no Prix de Lausanne, ou seja, se tem muitos concorrentes e se de ano para ano o nível deles tem sido superior.
Olha, eu tenho tido a sorte de poder ir assim algumas vezes. Este foi o meu 7º ano a participar lá, mas a verdade é que eles têm sempre um limite de candidatos, ou seja, eles têm sempre um número máximo de cerca de 80 a 80 e poucos candidatos que recebem. Por isso, eles podem receber, digamos, 300, 400, 500 candidaturas, que vão sempre só aceitar um número máximo, não é? De 80 pessoas ou de 80 e pouco. Agora, em relação ao nível, isto difere muito, não é? Eu acho que o nível nem aumenta nem diminui, porque todos os anos é diferente e todos os anos depende muito das pessoas que se candidatam. Eu acho que cada vez mais os candidatos estão melhor preparados, toda a gente investe imenso na sua condição física, acho que toda a gente investe imenso em extrair o máximo de potencial que tem no seu corpo, ok? Mas depois, ao mesmo tempo, também são muito bem preparados a nível artístico, são pessoas que são muito bem preparadas em tentar trabalhar sempre no máximo, ou seja, eu acho que realmente quem vai lá, pronto, são alunos que querem mesmo muito, que levam o seu trabalho ao expoente máximo em todas as partes, físicas, capacidade de trabalho, capacidades artísticas, mas que não sinto que haja diferença de anos para anos. Acho que, pronto, às vezes as pessoas são todas diferentes e todos os anos os candidatos são muito diferentes entre eles, uns têm umas mais-valias, outros têm outros. Isso acontece de ano para ano. Há pessoas de um ano que podem ser melhores numas coisas, outras melhores noutras. Não sinto que haja uma diferença em termos de qualidade. Acho simplesmente que é diferente. Vá. Obrigada! Como lidaste com o facto de teres pessoas com estatutos diferentes, professores, pais e alunos, a irem à tua feira? Foi uma experiência diferente, mas fixe por aprender a lidar com diferentes personalidades. Olá, estamos aqui com a Karina Sokoluk do 5º ano e queríamos saber a perspectiva que tens da festa de Carnaval e se correspondeu com a realidade. Sim, superou as nossas expectativas, gostamos muito de organizar e esperamos que os alunos que participaram tenham sentido o mesmo. Obrigada. Olá, como foi a experiência no Prix Lausanne? Foi uma experiência muito intensa, no bom sentido, e foi muito emocionalmente, porque eu senti-me realizada e senti que estava num mundo em que eu gosto de estar. Quais são os principais destaques que observou no ensino nos dias que lá estiveste? Todos os professores tinham o seu método, porque também vêm de escolas diferentes e de ensinos diferentes, e todos querem o mesmo objetivo. Todos os bailarinos que estão lá querem o mesmo objetivo e aprendem muito uns com os outros, e não é uma coisa de rivalidade, é uma coisa de aprender. Eles também, quando eles fazem entrevistas, eles dizem que lá é uma experiência realmente que eles aprendem muito e levam isso para a vida. Como foi ver ao vivo concorrentes que consideras como ídolos e que normalmente só costumas ver através das redes sociais? Foi sensacional, eu não estava à espera de ficar tão emocionada e foi realmente... Fiquei realizada comigo mesma, senti muito carinho por toda a gente que estava lá e senti que realizei um sonho. Obrigada. Ora bem, como tentámos explicar no início, hoje vamos refletir sobre a relação que temos uns com os outros. Como se lida com as diferenças de todos os alunos? Será que é fácil? Às vezes pode ser difícil, porque nem sempre nos identificamos com algumas características uns dos outros. E nem sempre estamos nos nossos melhores dias e com a melhor paciência. Eu acho que se nos respeitarmos uns aos outros, torna-se tudo mais fácil. Por exemplo, eu acho que as diferenças são importantes para a aprendizagem e se as respeitarmos, a integração de todos os outros alunos é muito mais fácil. Pois, e se fôssemos todos iguais, não teria piada. Este mês, a nossa turma de 3º ano gostava de ouvir a opinião da professora Salete sobre este assunto. Achamos que terá, sem dúvida alguma, pensamentos muito ricos para compartilhar connosco. Boa ideia, Beatriz. Vamos a isso. Aposto que a professora Salete terá coisas interessantes a dizer sobre este assunto. Ouvintes, partilhem os vossos sentimentos sobre este assunto no cartaz do podcast, na entrada da escola, se quiserem. Vamos integrar estas reflexões na nossa rotina. Olá, professora Salete. Este mês o nosso podcast quer explorar a importância da relação de uns com os outros e o desafio que existe em lidar com tantas diferenças. Poderia responder-nos algumas perguntas? Sim, com certeza. Como lida com as diferenças dos alunos, visto que tem tantos? Ora bom, cada aluno é único e cabe ao professor tentar entendê-lo,
perceber um pouco da sua personalidade, perceber as suas características físicas e ir sempre de encontro a cada um deles. Por isso, às vezes temos uma sala cheia de alunos, todos eles são diferentes e nós tentamos chegar a todos eles, às vezes com abordagens muito diferentes. Depois também, né, tendo alunos às vezes dos 3 aos, às vezes até aos 18 anos de idade ou mais, temos que também perceber em cada fase do seu desenvolvimento o que é que o aluno precisa mais. Por exemplo, os alunos com 3 anos precisam de uma aula temática, com histórias, com movimentos muito simples e obviamente ao longo do tempo eles vão necessitando de uma aula cada vez mais técnica, muito mais estruturada, de uma forma diferente. Obviamente, cada idade tem a sua... nós, professores, estruturamos uma aula diferente. Ok, então, quando se sente irritada com alguém, como é que reage? Bom, a primeira coisa é respirar e acalmar e depois tentar perceber porque é que eu estou irritada, o que é que me provocou, tentar pôr-me sempre no lugar de quem me irritou e tentar perceber sempre os diferentes pontos de vista. Por isso, eu sou uma pessoa que muito dificilmente me irrito, porque respiro sempre primeiro e tento acalmar-me, tento perceber e é isso, basicamente. E por fim, como é lidar com alunos de educação especial? Olhem, eu gosto muito de lidar com estes alunos porque todos os alunos nos ensinam sempre muito, a nós professores. E estes alunos às vezes trazem um determinado tipo de desafios que para mim são muito interessantes. Às vezes, por exemplo, um aluno invisual não olha para o que eu faço. Por isso, eu, através das palavras, através de determinados estímulos, por exemplo, o uso de adereços, de diferentes materiais, eu tenho que chegar a esse aluno para que ele, com o seu corpo, consiga reproduzir aquilo que se pretende. Por isso, por outro lado, se forem, por exemplo, já tive uma aluna que teve uma cirurgia ao cérebro e que ficou sem se conseguir mexer. Se eu vos disser que ela fazia uma aula de balé, se calhar vocês não iam acreditar, mas a verdade é que era o momento mais feliz da vida dela, porque ela passava o tempo todo hospitalizada ou em ambientes onde ela trabalhava o seu corpo de uma forma diferente e todas as histórias que nós fazíamos em sala de aula era a maior alegria, porque ela conseguia dançar mesmo mexendo só um braço e usando o seu cérebro, entrando dentro das histórias que nós fazíamos dentro da aula. Por isso é sempre um desafio e é sempre uma aprendizagem muito enriquecedora trabalhar com estes meninos. Ok, muito obrigada. Nada. E estamos quase a terminar o episódio de hoje. Mas antes deixamos 2 curiosidades. Uma da dança contemporânea e a outra da dança clássica. Sabiam que a dança é utilizada como ferramenta cultural na transformação de uma sociedade? Pois proporciona um crescimento de caráter ao ser humano, pois leva as pessoas a serem mais tolerantes, sensíveis, criativas e sem preconceitos. Sabias ainda que a dança contemporânea é frequentemente utilizada para abordar temas sociais e políticos, como questões de género, raça e etnia? E por fim, no século XVI, para a nobreza italiana, onde nasceu a dança clássica, era necessário saber dançar, pois essa atividade fazia parte da sua educação e era vista como essencial para a socialização na corte. E agora, porque não há 2 sem 3, vamos ao enigma deste mês. Yes, enigma do mês. Quantos professores e funcionários do CTVS de Paredes têm atualmente? Pensem bem e deixem os vossos palpites no placar do podcast CTVS. O número que se aproximar mais do real ganha. Por baixo da vossa resposta, deixem a data e hora em que responderam. Pode ser o primeiro a acertar. Estava aqui a pensar com os meus botões e visto que o tema deste mês é a relação com os outros e o respeito pelas diferenças, a comunidade CTVS desafia-vos durante este mês a elogiarem uma característica diferente a cada um dos vossos colegas da vossa turma. Boa ideia, Margarida! Pessoal, não saiam já daí, está quase a acabar. Estes desafios podem ser mesmo reveladores. Tenta ouvir e aplicar a série na tua rotina. Partilha connosco o que sentires. Obrigada a todos por nos ouvirem. Continuem a acompanhar o podcast CTVS. No próximo mês,
O nosso episódio vamos falar com certeza sobre o espetáculo do Fame. Está quase. Até ao próximo episódio! Este programa tem o apoio do Conservatório de Dança do Val de Sousa.